Paixão pelo Choro, 5º episódio. De Pixinguinha a Jacó do Bandolim, rumo ao futuro. Aqui funciona o Clube do Choro de Santos, em um dia especial e de festa. É festa porque tem celebração de um centenário, expressa nestes desenhos de jovens que, até desenhá-los, nunca tinham ouvido falar de Pixinguinha e nem dos 8 Batutas, conjunto musical liderado por ele, que nasceu em 1919. É uma exposição que homenageia duas coisas. O centenário do Grupo 8 Batutas, que é essa parceria que a gente tem aqui. Cada ano tem um tema relacionado ao chorinho. E no caso desse tema, esse ano, a Semana de Arte Moderna. Então é uma mistura de saberes, né? Eu quis representar ele de perfil, porque ele é o mais conhecido dos 8 integrantes. E o cigarro é para remeter ao instrumento de sopro que ele usa. E as 8 notas musicais é como se fosse a fumaça que sai, para representar os 8 Batutas. Eu aprendi um pouco sobre a nossa história mais antiga da música, né? É bom sempre resgatar a memória da nossa cultura. Bom, o Pixinguinha acho que é um dos maiores representantes dessa cultura maravilhosa que é a cultura brasileira, né? O Pixinguinha é um fixador do gênero choro, né? O Pixinguinha, ele é a junção, ele é um cara que traz o passado e atualiza esse passado, né? Ele foi criado com a música do século XIX. A formação do ouvido no Pixinguinha ele nasceu no século XIX, ele nasceu em 97, né? Mas ele vive num ambiente dentro de casa com músicos mais velhos. O Pixinguinha, a gente pode dizer que foi o cara que definiu com a sua obra o choro-choro. Ele se tornou conhecido praticamente como Urubu Malandro, né? Brincando mesmo com a flauta. E por aí vai. É um teminha assim, bem pequenininho, mas que ele brinca bastante. Pixinguinha. Histórias e mais histórias. Uma historinha para ilustrar essa historiona sobre o Pixinguinha. Ele, Pixinguinha e os 8 Batutas, que era um grupo musical por ele liderado, foram convidados, né, para se apresentar em Paris. E lá foi uma festa. Ele tocou, cantou, brincou, se divertiu, todo mundo se divertia. Aí quando terminava a apresentação, ele, que era chegado a uma coisinha, uma água de coco, que passarinho não bebe. Aí ele se apaixonou por um boteco lá. Aí começou, toda noite que chegava lá, o caba lá, pum, enchia o copo dele, 1 vez, 2, 3, e assim o Pixinguinha ia feliz da vida para o hotel onde ele estava hospedado. No dia da partida, retorno ao Brasil, aí esse cidadão do boteco francês mostrou a conta. A conta de álcool ingerida por Pixinguinha era bem maior do que dos cachês que ele ganhou. Lascou-se, né? Então ele veio sem nada, com um bucho cheio de cachaça, né? E o bolso vazio de dinheiro. Pixinguinha, grande Pixinguinha, partiu num dia de carnaval. Uma vez eu vi na casa do Ari Vasconcelos, que era um cara que escreveu muitos livros sobre choro, um jornalista importante, crítico. Eu vi uma garrafa que ele guardava lá, de cachaça Pixinguinha. Tinha um rótulo assim com Pixinguinha, com saxofone, de terno branco. Um desenho colorido, assim, bem bacana. Bom, em homenagem ao centenário dos 8 Batutas, que nós estamos comemorando aqui no Clube do Choro, eu criei a caipirinha 8 Batutas. É uma caipirinha de limão tradicional e depois com 8 ingredientes a mais que dão essa característica diferenciada. Então, primeiro, limão, açúcar, gengibre, anis estrelado, pimenta da Jamaica, cravo, canela e maçã desidratada. E, logicamente, uma boa pinga, né?
8 sabores, são os nossos 8 batutas. E quem seriam os 8 batutas nestes 150 anos de história do choro? Chiquinha Gonzaga, Calado, o Ernesto Nazaré e Anacleto de Medeiros. Depois, numa outra fase, Jacó, Pixinguinha, Valdir Azevedo e Altamiro Carrilho. In 1997, I made my first of now 23 trips to Brazil to research and play choro. That first trip, I met Altamiro Carrilho and was his student and spent a lot of time with him. He became my mentor, my inspiration, and my friend. Altamiro, o que é um choro? A palavra choro nasceu de uma brincadeira, porque os músicos geralmente iam pesquisar e quase sempre o solista chegava com uma novidade e derrubava o acompanhador à primeira vista, é óbvio. Então vinha aquela choradeirazinha, mas assim não vale, vamos ensaiar primeiro, outra vez, mais uma vez. Tal. E desse protesto muito original nasceu a expressão choro, e é o que se sabe até o momento. Em 2009, eu fiz uma longa entrevista com esse flautista maravilhoso, reconhecido no mundo inteiro, Altamiro Carrilho. Ele que é tão divertido, super bem-humorado, carinhoso. E olha só o jeito Altamiro Carrilho que ele se despediu. Muito obrigada. Valeu, tchau. Muito obrigado. Hoje eu não vou nem lavar o rosto. Pixinguinha. Histórias e mais histórias. Em 96, aí veio um pessoal francês aqui, me convidou, falou, não, vai ter um festival importante. Mas aí eu cheguei lá na sexta-feira, eu ia tocar no domingo, e aí fui falar com o diretor do festival e falou, rapaz, o fagotista ficou doente, a pianista sumiu, você se vira, tem 20 minutos para você tocar. Aí lembrei de um amigo meu, Celinho Barro. Celinho, aconteceu isso, eu ia tocar com um fagotista, um pianista, sumiram. Aí eu toquei meio nervoso, aí os aplausos meio frios, não sei o quê. E aí então chamei o Celinho Barros, ele veio ao palco, aí tocamos um pedacinho do céu do Valdir Azevedo. Aí a plateia relaxou. Enquanto eles estavam aplaudindo, eles aplaudiram bastante, o Celinho pegou o pandeiro, aquela coisa brasileira, aquela malandragem, aquele swing todo, né? E já fez uma introdução no pandeiro. Aí ele trouxe o pandeiro, aí eu entrei. Né? 1-0. Aí a gente tocou aquele negócio e eu tava tão feliz porque tava dando certo, né? Eu tava tão preocupado com aquela história. Aí 600 pessoas levantaram. Foi aquela coisa, eu olhei pro Sérgio, você chorou, eu falei, São Pixinguinha, mais uma vez o senhor nos salvou, né? Então devo essa, Pixinguinha é um preto velho que cuida da gente, abre os caminhos, está sempre iluminando, está sempre trazendo alegria para todos nós, né? Em algum momento desta história no Rio de Janeiro, ventos do bem juntaram Pixinguinha e Jacó do Bandolim. Sorte da música popular brasileira e sorte maior ainda do choro como gênero musical. De todos os compositores de choro que eu conheço, o Jacó foi o único cara assim que para mim foi o mais eclético, né? Então você pega assim, ó, o Pixinguinha, ele tinha um estilo dele, né? As composições eram tudo, você ouve, você sabe que é Pixinguinha. O Nazaré, você ouve e fala, isso aí é Nazaré, tem cara de Nazaré. O Jacó não, o Jacó você pega um choro, aí depois você pega um outro choro, um não tem nada a ver com o outro. No Vibrações, por exemplo,
voo da música é uma valsa que, segundo a contagem dele, tem 1.561 notas, sem pausa. Aí você pega uma música como Falta-me Você, com notas espaçadas muito economicamente. Escolhe 3 do Jacó, 6, 10, 20, 50, é impossível. É uma melhor que a outra. Jacó do Bandolim, histórias e mais histórias. E o Jacó é convidado a fazer um programa de choro, chamado A Noite dos Choristas. Jacó pensou de que forma daria e tal, e ele definiu um formato fantástico. É lógico, músicos como Pixinguinha se apresentavam lá e tal, nesse programa, mas Jacó fazia questão de ter o que ele chamava de homens de pés descalços. Pessoas humildes, trabalhadores, que participavam do gigantesco regional, com mais de 130 integrantes, no palco da TV Record. O Jacó do Bandolim, ele ficava meio que bravo com o Pixinguinha, assim, porque ele achava que o Pixinguinha era um músico fenomenal, que não devia estar tocando com várias pessoas, mas o Pixinguinha ele gostava de quê? De festa. Então o Jacó às vezes viu o Pixinguinha, porque você estava tocando lá naquele boteco lá com os caras do samba lá, você é um cara, você é um maestro, você tinha que estar na não sei o quê. Não, mas o meu pessoal é aquele lá, eu gosto de estar tocando com a batucada e meu saxofone lá. Sobre esse lado da personalidade do Jacó, ele tinha essas duas facetas. Dizem que ele era um cara muito bom de coração, mas muito intempestivo. Eu vi uma cena de um rapaz de Santo André que tocava um bandolim e não tocava bem bandolim. E quis tocar bandolim. Na frente dele, ele mandou o rapaz parar de tocar. Que o rapaz tocava. É melhor você parar. É melhor você desistir. Você faz o que na vida, continue fazendo o que você faz, desista do bandolim, que você não nasceu para isso. E o rapaz chegou na casa dele e quebrou o bandolim. E entrou numa depressão profunda. E a esposa dele ligou para o Dáurea e falou: ô, senhor Dáurea, o meu marido entrou nisso porque foi ofendido pelo Jacó, essa coisa toda. Jacó, você fez isso de mal para a criatura? Eu não sabia que tinha feito tanto mal assim. Eu estava com eles. Me leve na casa dele. Foi lá na casa dele. Eu vi isso. O Jacó ele estava sentado na cadeira. Bateu. Jacó, surpresa, né? Ele sentado, não falou nada. Eu vim aqui pedir desculpa para você. Sempre aquela personalidade marcante. Vim aqui pedir desculpa para você. Por que você entrou nessa depressão? Porque eu fiz tudo aquilo para você? Eu cheguei lá e começou a falar com o rapaz. E ajoelhou nos pés do rapaz e começou a chorar. Isso é Jacó do Bandolim. Você está vendo? Vai explicar o que é a criatura. Jacó, uma vez, brigou com o Jonas. O Jonas, né, brigou, né? Falou qualquer coisa que não agradou. O Jonas se mandou, não quero mais saber de época de ouro. E o Jacó mandou a dona Adília buscar ele lá em Niterói. Jacó te ama, ele é assim mesmo, vocês gostam dele assim, então perdoa ele. Aí o Jonas voltou. Todo sábado à tarde ele fazia questão de convidar a nata da intelectualidade brasileira, carioca. Os grandes músicos do Rio de Janeiro iam para lá participar desses saraus. Esse disco aqui é o registro ao vivo dos saraus que aconteciam na casa de Jacó. Se ele estivesse em vida, ele ia falar: faz um Noite Carioca 2 agora, porque é maravilhosa. Época de Ouro
ele mantém a ideia do Jacó do bandolim viva, né? Sobre o choro, sobre a maneira dele de tocar e de ver a música, de ver o repertório das épocas anteriores a ele. E o Época de Ouro continua fazendo esse trabalho até hoje, mantendo o repertório do choro. Preservando os arranjos também, Preservando os arranjos, com certeza. A força do Jacó na música brasileira é muito grande, né? Porque ele foi um cara fora da curva, né? E assim como Pixinguinha, Nazaré. O Jacó, pra mim, não é porque eu sou bandolinista, não, mas eu acho que pra mim ele foi um dos mais importantes músicos, compositor, historiador, pesquisador. Ele era um cara incrível, né? E se você pensa que Jacó do Bandolim sempre foi uma unanimidade, cuidado com essa bandolinista. Com ele. Eu tinha implicância com o Jacó, porque todo mundo só queria tocar Jacó, só o arranjo do Jacó não podia mudar e isso. Aí eu pensava, não é possível, tem tantos compositores bons, Ernesto Nazaré, Pixinguinha, Garoto. Aí eu ficava ouvindo só Garoto, Lupercio Miranda, outros bandolinistas. E lógico, né, depois que eu comecei a estudar mais, me encantei pelo Jacó também, não teve jeito. Me lembro do dia que eu me apaixonei pela gravação dele, foi essa música aqui. Valsa do Jacó se chama Feia, mas eu achei ela maravilhosa. Em São Paulo, Danilo Brito, por conta de ser um virtuoso, foi considerado pelo próprio pai a reencarnação de Jacó do Bandolim. Será? Não. Não. Olha, eu sinceramente não sei em que acreditar. Muitas pessoas têm suas crenças, né, falam em reencarnação. Eu sinceramente não acredito nisso e nem me acho digno de ser reencarnação de Jacó do Bandolim, que para mim foi o maior músico do mundo. Eu, na época que comecei, eu procurava imitar o Jacó em tudo que ele fazia, porque ele foi meu professor. Eu escutava através dos discos, então quando ele fazia uma apogiatura, fazia um efeito, o timbre do bandolim dele eu procurava imitar da melhor maneira possível. Isso aqui é uma coincidência esquisita, porque foi um presente, né? Um anel com um bandolim. E o Jacó do Bandolim tinha um anel com um bandolim, o Evandro do Bandolim também tinha, né? E não sei por que veio parar esse anel. O Fusquinha, eu digo que para mim é uma coincidência pura. Por coincidência mesmo o ano. Eu não sabia, Del Rian me falou depois, 1963. Não é possível uma coisa dessa. Melhor mudar de assunto. Aí, pessoal, Pixinguinha na pauta, sala 303, bora lá. Pixinguinha, ele tinha uma peculiaridade que era os arranjos do Pixinguinha, né? Que trazia uma característica de brasilidade, né? Aqui a parte de flauta e flautim do arranjo sinfônico dele para o Carinhoso, que é uma beleza de arranjo, e aqui é uma partitura onde ele tem a melodia, ideias que ele vai tendo de instrumentação, e ele provavelmente usava isso como uma guia na hora de reger a orquestra ao vivo. Eu sou a Jane do Bandolim e nós vamos agora começar um curso livre, é o Pixinguinha na pauta. Nós tocamos arranjos do Pixinguinha aqui na EMESP Santa Marcelina, EMESP Tom Jobim, que acabou virando um grupo de apresentações para fora, inclusive da escola.
professor Quelo, professor Michel Moraes Sopro e Marcelo Cândido. Pixinguinha. Histórias e mais histórias. O Pixinguinha tinha saído do infarte. E uma vez ele apareceu, ele e o Jacó, o Dino apareceram lá no Deveco, um sábado. E opa, Pixinguinha, tudo bem. E toquei o choro do Pixinguinha. Aquele chapelão, eu vou tirar o chapéu, limpar o suor, botar o chapéu. Que choro bonito, meu filho. De quem é isso? Falei, é seu, mestre. Meu. Eu não me lembrava mais disso, não. Betim foi para o hospital. Aí o Pixinguinha, toda tarde, entre 3 e 4 horas, era o horário da visita. Ele chegava lá com um terninho, naquele tempo o povo usava terninho, gravatinha, chapéu, colete, ramalhete de flores, ele ia fazer a visita para sua amada Betim. Mas dali a alguns meses ele também teve um piripaco e pediu para ser internado no mesmo hospital. Aí ele, que sempre falava delicadamente com todo mundo, dessa vez ele falou grosso, falou, olha, não quero que ninguém diga para Betim que eu também estou doente, não quero que ela se preocupe com isso. Aí ninguém falava nada e ele foi ali para um pavilhão do lado do pavilhão dela e toda tarde, quando era 2 e pouco, chegava o Alfredinho, filho do casal, ajudava o pai a botar o terninho em cima do pijaminha, perfuminho, ramalhete de flores e ele ia fazer a visita para Betim como se nada houvesse. Fazia ali, ficava com ela, acabava o horário da visita, ele voltava, tremendinho que estava, já ia para a caminha dele. E dali a alguns meses, São Pedro chamou, Betim foi embora lá para o céu. E lá para o céu que São Pedro contou para ela. Quando o Pixinguinha chegou dali um pouquinho com saudade, lá no céu levou uma bronca por não ter falado para ela. O Pixinguinha é generoso demais, é um santo, né? A genialidade de Pixinguinha é deixar o lugar de solista para o Benedito Lacerda e acompanhá-lo, entre aspas, ou fazer esse contracanto, que é essa outra melodia, no sax, que é um instrumento grave e não mistura com o agudo da flauta. E de onde vem tanta paixão pelo choro? Eu sou apaixonado por choro porque o choro me ressignificou como ser humano. O choro é o meu combustível de vida. Eu acho que ela é uma música apaixonante mesmo. O Villa-Lobos disse, e eu concordo, que o choro é a música que representa a alma do povo brasileiro. Eu não sei se o choro gosta de mim ou eu gosto dele, eu adoro o choro. É uma linguagem que faz com que eu expresse tudo que eu tenho de melhor por dentro. Grande parte dos músicos que buscam o choro como uma linguagem são músicos que vêm da música erudita ou que vêm de outras linguagens musicais onde praticamente tudo já foi feito, né? A gente tem, por exemplo, o jazz, né? Que é uma música super importante, que eu adoro, mas que já trilhou assim, praticamente 100% das possibilidades que eles tinham, né? De experiências já foram feitas, né? O choro não, o choro é como se fosse uma grande floresta amazônica, desconhecida ainda, né? Você não conhece todas as possibilidades do choro, você tem muita coisa nova para ser feita. Cadê o choro que estava aqui? Foi fazer sucesso no mundo, com chorões, choronas e haja paixão, curtindo a democrática e alegre roda de choro, de geração em geração. Com Jacó do Bandolim, com Pixinguinha, rumo ao futuro. Futuro desenhado pelo brilho de compositores e arranjadores arrojados em 150 anos de história. Futuro que conta com uma rapaziada que já está aí, afiada e apaixonada pelo gênero musical que representa a alma do povo brasileiro. 1-0 para esta enorme paixão pelo choro.